Convido os irmãos a se colocarem de pé e leamos o texto sagrado. Romanos 2, 12 a 16, assim diz: Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Amém. Nosso Deus, pedimos tua orientação, o teu bendito Espírito, que é o autor primário dessas palavras, ó Deus, que nos mostram a seriedade, ó Deus, de um assunto que muitas vezes nós nos recusamos a pensar, que é o dia, Senhor, um dia que está reservado para o futuro, que todos nós prestaremos contas diante de Ti. E, por favor, Senhor, que Tu nos traga plena compreensão das doutrinas aqui embutidas, ó Deus, nesse trecho da Tua palavra, e que possamos perceber a nossa pecaminosidade, que possamos perceber a santidade da Tua lei, Senhor, e que principalmente, Senhor, não desperdicemos a nossa única chance de escapar do juízo vindouro, que é a obra perfeita e salvífica do Teu Filho Jesus Cristo. Traz para nós edificação, Senhor, e iluminação do alto. Assim te pedimos na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Meus queridos irmãos e irmãs, pela primeira vez o apóstolo Paulo vai mencionar a lei aqui nessa epístola aos Romanos. Vez por outra, ele vai tangenciar, tratando sobre aspectos da lei mosaica, ou melhor dizendo, a lei divina. E nós veremos hoje que essa lei divina, ela é a base e o fundamento para o juízo vindouro de Deus. A lei é algo essencial para o julgamento, pois é ela que estabelece os direitos, os deveres de cada pessoa, bem como as consequências de não cumprir as determinações. Irmãos, a lei é algo muito natural, e a lei é a regra do jogo. Nós aprenderemos hoje com o apóstolo Paulo, a maneira como ele vai argumentar, que ninguém no dia do juízo vindouro poderá se justificar dizendo que ignorava a lei de Deus. Nós sabemos que essa lei foi dada pelo próprio Senhor. Essa lei faz parte da revelação de Deus. Nós sabemos que nos dias de Moisés, quando Deus vocacionou aquele homem que era lá da corte do Egito, e ele aos 80 anos de idade foi comissionado por Deus para libertar o povo de Israel do jugo de Faraó, quando finalmente Deus arruinou todo o Egito através de 10 pragas, e o seu povo foi conduzido até o deserto, ali o Senhor Deus, através de uma forma extraordinária,
que ele demonstrou a sua santidade, ele revelou a sua bendita lei. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 7, vai dizer que a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Deus é santo, portanto a sua lei também é santa. Isso ficou claramente, irmãos, identificado no momento em que Deus deu a lei para o seu povo por intermédio de um mediador da antiga aliança, que foi Moisés. Essa lei está devidamente resumida naquilo que nós chamamos de decálogo, ou as 10 palavras, também chamado de 10 mandamentos. Mas na argumentação do apóstolo Paulo, nós vamos perceber que essa lei, ainda que tenha sido dada de forma bem objetiva, e depois essa lei foi escriturada, preservada, foi copiada várias e várias vezes em centenas e milhares de pergaminhos, e chegou até nós. Essa lei, certos aspectos dessa lei foi gravada no coração do ser humano. Por isso que no dia do juízo ninguém poderá dizer que ignorava os aspectos e os princípios dessa lei, tá? Ninguém pode dizer, olha, eu não posso ser julgado porque eu desconhecia completamente essas verdades. Até do ponto de vista da antropologia, irmãos, nós percebemos que qualquer nação, em qualquer tempo da história, demonstrou certos princípios morais. Qualquer nação seria capaz de se indignar diante da opressão de alguém que exerce o poder para massacrar aquela pessoa que está numa hierarquia mais baixa. Qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo, se indignaria diante de situações terríveis de assassinato. Até mesmo os adúlteros, ainda que tenha uma certa condição cultural que fomente esse tipo de prática, ele sabe no fundo que tal demonstração de relacionamento, de falta de respeito para com seu cônjuge, é algo reprovável, é algo detestável. É assim que o apóstolo Paulo vai argumentar. Então, vejamos nesta noite algo sobre a lei de Deus. Está facilmente caracterizado que várias expressões aqui na passagem que foi lida falam daquilo que nós chamamos de campo lexical. O que é um campo lexical? São palavras que pertencem a uma mesma área do conhecimento. Se você pegar, por exemplo, o campo lexical de uma partida de futebol de salão, todas as palavras que aparecem ali relacionadas com essa modalidade esportiva vão aparecer, como atacante, gol, goleiro, juiz, zagueiro, tudo isso faz parte. Se você imaginar também o campo lexical de trabalho, vai aparecer salário, carteira de trabalho, vai aparecer trabalhador, trabalhista. E aqui, irmãos, no texto, o que nós vemos são também palavras dentro de um campo lexical que nos faz pensar na lei de Deus. Por 11 vezes a palavra lei vai se repetir nesses 6 versículos, praticamente 2 vezes para cada versículo. Veja também que ele vai falar da palavra pecaram por 2 vezes, e pecado tem tudo a ver com o aspecto jurídico também. Por favor, consulte na sua Bíblia, lá na primeira epístola que João escreveu, a definição que ele dá de transgressão. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É assim que a Bíblia define pecado.
O que é pecado é você transgredir a lei, é você desobedecer a lei, é você desrespeitar a lei de Deus, tá? Isso é pecado. Ele menciona também de julgados, ele menciona justos, ele menciona justificados, ele menciona testemunho, ele também fala de acusação e defesa, né? Isso tudo tem a ver, irmãos, e nos remete ao ambiente de julgamento. Então fica fácil nós compreendermos aqui que o apóstolo Paulo pretende discorrer de um assunto relacionado com o aspecto jurídico, com o grande julgamento de Deus, tá? Eu quero destacar, em primeiro lugar, que todo ser humano conhece a lei divina segundo o apóstolo Paulo. Veja isso no versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Ele está fazendo aqui uma referência aos gentios. Os gentios, ou seja, todos aqueles que não são judeus, não tiveram o mesmo privilégio de Israel. Israel era a única nação, até então no planeta Terra, a ter recebido a revelação de Deus no formato de mandamentos também. As outras nações, moabitas, edomitas, quem você puder imaginar, até nações mais antigas que ainda perduram nos nossos dias, como os persas, né, que a gente chama hoje de Irã, essas pessoas não foram privilegiadas no sentido de receber externamente essa lei. No entanto, essa lei, como o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 14, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, né? Então essa lei chegou também aos gentios. Deus colocou essa lei no coração dos gentios. Isso fica mais claro no versículo 15. Estes, né, quem? Os gentios, mostram a norma da lei gravada no seu coração. Então, ainda que a lei não tenha sido plenamente revelada aos gentios, certos aspectos dessa lei está presente sim, sem nenhuma dúvida. Portanto, ninguém poderá dizer que ignora tais coisas. Sabe qual é a razão disso? É que Deus, quando criou o ser humano, fez o ser humano como um ser moral. Além, isso faz parte do fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Deus introjetou na mente e no coração humano as suas leis. Em segundo lugar, a quebra da lei divina leva ao julgamento. Está dito no versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com a lei pecaram, a referência aos judeus, né? Mediante a lei serão julgados. Então, a quebra dessa lei de Deus vai levar todos, sejam gentios, sejam judeus, às consequências da quebra dessa lei, que será o julgamento do Deus Todo-Poderoso. Aqui tem uma coisa bem interessante, irmãos, e que se os editores da Bíblia tivessem colocado um parênteses, teria facilitado a nossa vida. Porque o apóstolo Paulo, por assim dizer, no versículo 13 até o versículo 15, ele vai abrir um parêntese. Como assim? Ele está falando sobre questão da lei, que essa lei, a quebra da lei vai envolver o julgamento, e daí ele vai continuar lá no versículo 16, falando do dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Então ele vai dar continuidade ao assunto do julgamento. No entanto, entre o versículo 12 e 16, ele vai colocar como se fosse um parêntese. Isso é muito comum em certos escritores, como por exemplo o apóstolo Paulo.
ele coloca esses parentes na tentativa de refutar certos argumentos que poderiam aparecer. Como alguém dizer o seguinte, no versículo 3: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Provavelmente ele estava pensando, principalmente aqui, nos judeus, porque o judeu, ele ouvia constantemente, sistematicamente a lei de Deus, todos os sábados. Ele ia para a sinagoga, existia todo um ritual, que se tirava os pergaminhos de um determinado armário, e ali eles abriam com toda reverência a Torá, a lei de Deus, a revelação de Deus. Isso era lido, depois eles escutavam uma interpretação dessa lei, depois os pergaminhos eram enrolados e colocados novamente no armário. E muitas vezes eles se contentavam com essa prática, não estavam muito interessados na observância da lei. Eles achavam que o simples fato de ouvir a lei de Deus, isso dava uma espécie de segurança, porque eles saíam das suas casas até as sinagogas, ouviam com interesse, com apreço, com respeito, embora não praticassem, ou praticassem de uma forma muito deficiente, muito legalista, muito superficial. Não é à toa que Jesus Cristo, em certa ocasião, no Sermão da Montanha, disse: olhe, se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já quebrou o mandamento que diz: não adulterarás, né? Jesus Cristo aprofundou a interpretação e o verdadeiro espírito da lei. Então, nesse parênteses, o apóstolo Paulo é como se ele parasse um pouco e começasse a refutar alguns equívocos que estavam na cabeça das pessoas. O outro equívoco que ele vai denunciar aqui é que talvez ele imagine alguém se perguntando: como é que Deus vai punir alguém, já que muitas pessoas ignoram a lei de Deus? Versículo 15, como nós já vimos aqui, ele deixa claro que essa lei foi gravada no coração, e ele imagina toda uma metaforicamente na cabeça dos seres humanos, como se fosse um ambiente de julgamento, onde há o promotor e onde há a defesa, né? Existe um diálogo, né, travado dentro da nossa cabeça, testemunhando também a consciência, né? A consciência que muitas vezes nos acusa quando incorremos em determinados erros, e há os pensamentos que ou nos acusam ou nos defendem. Aí ele fecha o parênteses, o apóstolo Paulo, e continua falando sobre o julgamento de Deus. Dito isso, segundo ponto, como nós já fizemos, a quebra da lei leva ao julgamento. Mas como é que será esse julgamento? Veja esses detalhes aí no versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar. Quem vai ser o supremo juiz que há de julgar a todos nós? A Bíblia é clara: Jesus Cristo. Isso pode causar estranheza, porque quando nós pensamos em Jesus, muitas vezes imaginamos apenas o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro doce, meigo, aquele que traz perdão para os nossos pecados, e achamos que é só isso. Não podemos nos esquecer que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o mesmo leão da tribo de Judá, que um dia rugirá como leão. Eu gosto dessa expressão, lá no livro de Amós, quando ele começa a colocar os oráculos de Deus, oráculos de juízo, ele menciona, né, Deus como se fosse um leão,
que está rugindo contra as nações e rugindo contra o seu povo. Irmãos, não podemos nos esquecer que esse Deus, que é doce, que nos traz a uma condição preciosa de salvação, esse mesmo Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vai lançar muitas pessoas para o lago de fogo. Ele é o juiz justo, o juiz verdadeiro. Como é que vai ser esse julgamento? Já sabemos quem é o juiz. Ele vai julgar os segredos dos homens. Nada escapa ao olhar onisciente do nosso Deus. Por favor, vamos lembrar dessas verdades bíblicas em outras passagens. Por exemplo, no Salmo 139, versículos de 1 a 6, nós temos uma belíssima passagem que revela e enaltece pelo menos dois atributos divinos, dentre eles a onisciência, o fato de que Deus conhece todas as coisas, porque para Ele conhecer os segredos dos homens, Ele tem que conhecer perfeitamente a cada um de nós. Olha que forma poética a Bíblia descreve Deus como sendo esse que tem pleno conhecimento de todos nós. Senhor, Salmo 139, versículo de 1 a 6. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Você conhece alguém, irmãos, que entra na nossa cabeça e conhece perfeitamente tudo o que estamos pensando? Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não o posso atingir. Assim é o nosso Deus, irmãos, que nos conhece perfeitamente, qualquer ser humano. O profeta chorão, Jeremias, também, em um único versículo, ele vai dizer algo interessante sobre Deus. Versículo 10 do capítulo 17 de Jeremias: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Esse Deus tem condições de julgar qualquer ser humano, e todos os nossos segredos, não é? Às vezes nós temos muita preocupação de nos resguardarmos para que as pessoas não vejam os atos vergonhosos que nós cometemos, mas Deus está vendo. Aqui e acolá a gente vê aquelas placas, né? Sorria, você está sendo filmado. Isso é muito antigo. Nosso Deus está nos olhando. Está nos olhando. Já pensou se antes de pecar a gente se lembrasse dessas coisas? Deus está vendo. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E o que é pior, um dia isso que está sendo feito aparentemente no local reservado vai ser divulgado, porque Deus julgará os segredos do meu coração. Interessante que o apóstolo Paulo, ainda falando de como será esse julgamento, ele vai arrematar o versículo 16 de uma forma surpreendente. Parece que ele incorreu numa incoerência de conformidade com o Evangelho. Ele está falando do julgamento de Deus e diz que isso é de conformidade com o Evangelho. Vamos pensar melhor, irmãos. É exatamente isso que ele está fazendo aqui. Nós sabemos que desde o versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo discorre sobre o que é o Evangelho. E a maneira como ele discorre sobre o assunto, primeiramente é falando sobre a nossa condição
de pecado e por sermos pessoas pecadoras, estamos debaixo da ira de Deus e um dia estaremos também submetidos ao julgamento do Deus Todo-Poderoso. Antes dele apresentar o Evangelho, ele usa essa estratégia. Antes dele dar a boa notícia, ele precisa dar a péssima notícia, que todos nós estamos condenados. É assim que ele argumenta. E ele faz isso de uma forma muito precisa, e ele usa uma lógica impecável. Me permita uma metáfora aqui. É como se ele apontasse toda a sua artilharia para uma cidade e ele devastasse por completo os bunkers, toda a cidade, para que o pecador não se refugie em canto nenhum. Porque o homem, irmãos, o ser humano, de uma forma muito comum, quando ele se vê no canto da parede, quando ele é confrontado pelos seus pecados e pela necessidade de arrependimento, ele tenta, de alguma forma, anular esse sentimento negativo, por exemplo, dizendo: isso aqui não tem nada a ver comigo, essa mensagem aqui é a cara de fulano de tal, o meu amigo, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, ou o irmãozinho da igreja que precisaria estar aqui ouvindo essas palavras. E às vezes, quando nós nos sentimos assim um tanto quanto entristecidos, porque fomos convencidos pelos nossos pecados, nós queremos nos livrar dessa tristeza, dessa melancolia, e a gente fica assim no anseio de chegar em casa e anular aquela mensagem que nos coloca para baixo, sei lá, acessando um vídeo do YouTube. Não, eu preciso me alegrar com alguma coisa. Esse sentimento me oprime. Por isso que o apóstolo Paulo, ele bombardeia, porque ele sabe que o pecador, ele tenta se esconder nos escombros, e o apóstolo Paulo está dizendo: olha, não tem escapatória. É assim que ele vai argumentar, até chegar, irmãos, a uma belíssima exposição do Evangelho. E tenham paciência, isso só vai acontecer no versículo 21 a 31 do capítulo 3, se não é a passagem mais importante da Bíblia, é uma das passagens mais importantes, devido à sua clareza, para nos mostrar o que é de fato o Evangelho, a resolução do nosso grande problema. Mas para que tenhamos a resolução desse triste problema, nós precisamos nos conscientizar que existe um problema muito sério com cada um de nós. Então isso faz parte de conformidade com o meu Evangelho. Evangelho passa pela ira de Deus. Evangelho não é simplesmente a salvação em termos de aplacar as nossas tristezas. Tem muita gente que quer o Evangelho para isso. Eu estou angustiado, estou ansioso, eu preciso de Cristo para trazer paz para o meu coração. Ele faz isso? Claro que faz. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho, irmãos, nos livra da ira vindoura. O Evangelho nos livra de toda uma realidade triste de condenação eterna. Por isso que o apóstolo Paulo argumenta nesses termos. Primeiro, relembrando, todo ser humano conhece a lei divina. Ninguém pode dizer que ignora essa lei. Segundo, a quebra da lei divina leva ao julgamento. E em terceiro e último lugar, a lei divina é para ser cumprida perfeitamente, se você estiver visando a salvação pelas obras. Veja isso no versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Pastor, não estou entendendo nada. Esse texto está defendendo a justificação, a salvação pelas obras.
Lembre-se, o apóstolo Paulo ainda está argumentando, ele está desenvolvendo seu raciocínio. O clímax desse raciocínio, como eu disse, vai acontecer lá no versículo 31 do capítulo 3, até o 31, 21 a 31. Mas que não tenha a menor dúvida, por favor, consulte o versículo 20 do capítulo 3. Aí você vai perceber que não existe essa possibilidade de justificação pelo que você faz, pelas suas obras, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ele só quer destacar aqui que o julgamento vai acontecer pelas obras que não são feitas. E ele quer chamar atenção para o público judaico que não basta ouvir a lei de Deus. Você quer ser salvo? Você acha que é possível ser salvo? Você tem que cumprir tudo. E ninguém é capaz de fazer isso, a não ser um: Jesus Cristo. Esse sim veio para cumprir no nosso lugar perfeitamente a sua própria lei. O que é que nós podemos aprender a partir desse texto? Primeiro, o Dr. Sproul, ele usou uma metáfora também interessante. Ele diz que um dia Deus vai abrir a porta do guarda-roupa e vai botar para fora todos os esqueletos que estão lá. Isso não é uma situação hipotética não, irmãos. Isso vai acontecer. Vai acontecer com todas as pessoas, sem nenhuma exceção. E quando isso acontecer, o que é que você vai dizer? Eu gostava de ouvir os sermões, gostava de ouvir o Evangelho, a lei de Deus. Os judeus também gostavam. No entanto, só ouvir a lei de Deus, isso não garante a justificação que de fato nos salva. Outros vão dizer, vão defender o chamado mito do selvagem inocente. Tem muita gente que olha para esse texto e pensa naquelas pessoas que estão em ambientes inacessíveis, que nunca ouviram o Evangelho e possivelmente nunca ouvirão o Evangelho. E muita gente olha para aquele estilo de vida, olha, vejam como eles estão lá, em plena harmonia com a natureza, estão desnudos e não há nenhum constrangimento. Isso sim é o padrão de uma sociedade perfeita, e certamente eles fizeram bom uso dessa lei que Deus introjetou nos seus corações. Serão justificados por esse conhecimento da lei de Deus. Está correto? Totalmente equivocado. Há certas pessoas que olham também para aqueles filósofos clássicos da antiga Grécia, como Sócrates e Aristóteles, homens que tiveram um alto padrão moral, e diz: olha, veja esses homens, especialmente Sócrates, veja os princípios morais desse homem, não somente a sua capacidade de raciocinar, mas como ele foi um homem decente e íntegro, então ele fez bom uso dessa lei de Deus que foi colocada no seu coração. Certamente serão justificados por essa luz interior. Isso está equivocado também. O apóstolo Paulo vai dizer lá na frente que nós precisamos da obra perfeita de Jesus. É isso que nos justifica. Justificação, irmãos, é uma doutrina preciosíssima da Igreja de Deus. Justificação pela fé é aquele ensinamento que assegura que de fato
estamos ensinando e a igreja está refletindo o correto ensinamento das Sagradas Escrituras. A justificação pela fé é que nos garante o perdão de todos os nossos pecados e o fato de sermos recebidos como justos perante Deus. Tudo isso pela obra de Cristo, e tudo isso é recebido mediante a fé. Nós precisamos de Jesus. Não existe nada mais trágico, mais triste do que uma pessoa dizer: eu não preciso de Jesus. Isso é loucura. Isso é uma insensatez muito grande. É como uma criança que não mede as consequências de ficar mexendo em fio descascado. Não desperdice a salvação em Jesus. É o meu apelo. Lembro isso, porque a esperança de nos livrarmos da condenação vindoura é quando nós cremos de todo o nosso coração em Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados. Pense nisso. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar.